Salve, salve galera da NFL, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo para falar de NFL, para falar de futebol americano, para falar dessa primeira semana de pré-temporada. Vamos passar aqui o resultado de todos os jogos, obviamente, e fazer um comentário, um ou outro comentário aí que eu achei relevante dessa primeira semana. Já saiu o vídeo aí falando do Jordan Love, sua estreia aí, entre aspas, na temporada. A gente sabe que ele jogou de ser titular, já falei sobre isso. A gente vai falar sobre os quarterbacks calouros, sobre as defesas e algumas primeiras impressões desses primeiros jogos da NFL. Vamos começar falando de Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers, vitória de Pittsburgh 27-17, um grande jogo. Pittsburgh até me surpreendeu, não esperava que o Kenny Pickett jogou, teve 6 de 7 para 70 jardas, um touchdown, jogou muito bem. Mason Rudolph ali sempre sistemático, né, daquela maneira que a gente já está acostumado. Kenny Pickett e Pickett, né, ali com aquela conexão que a gente já tá acostumado desde a temporada passada, George Pickens, na verdade, aquela conexão que a gente já está acostumado desde a temporada passada, funcionando muito bem. Tem uma boa expectativa desse time de Pittsburgh para essa temporada, acho que tem tudo para ir longe. Fez um jogo muito ok, jogando em casa, né? Jogando fora de casa, perdão, mas acho que dentro do que a gente estava esperando para o time de Pittsburgh, menos jogando com o time reserva, jogando alguns momentos ali com os titulares, mas o grande trabalho do Mike Tomlin, né, já de renome, a gente já está acostumado. Obviamente que o time dele viria muito bem treinado. Teve ali eficiência no terceiro down de 4 de 12, né, não foi muito bem, mas eu acho que quando o time titular estava, funcionou de uma maneira razoável. Teve 19 first downs, né, o time correu bem. Me preocupou um pouquinho da questão das faltas, teve 6 faltas, né, e 2 interceptações lançadas, mas aí acho que dentro do risco que eles aceitaram correr no jogo. Achei que eles correram muito, até bem com a bola para o jogo de pré-temporada, quase 100 jardas, 92 jardas. O jogo aéreo foi bem, né, teve ali suas 200 jardas. O ataque de Pittsburgh, para mim, mostrou que pode evoluir durante a temporada e pode sim ser um fator bom, né? Visto que você jogou ali com os três quarterbacks, deixa eu ver aqui, só confirmar. Visto que você jogou com 3 quarterbacks no jogo, 4, né? Se você contar com o Trubisky, que também teve 4 passes. Até curioso o Trubisky ter tido mais passes que os outros. Mas todos os 4 que jogaram não conseguiram fazer alguma coisa. O Trubisky jogou 4 passes, lançou a interceptação. Ai, meu Deus do céu. O Trubisky teve 4 passes tentados, um completo, né? Um pro adversário e um pro time. Brincadeiras à parte. Mas foram assim, na minha visão, todos os 4 quarterbacks desempenharam bem ali mais ou menos o que eles queriam fazer. Fazia sentido o ataque. Então mostra que o time num conjunto, aparentemente, está bem entendido, está assimilando bem as ideias para a temporada. Não sei se no total isso faz sentido também, né? Quando enfrentar de repente um time de melhor qualidade, ou até mesmo quando enfrentar um time de melhor qualidade, ou até mesmo um jogo valendo com a pressão mais verdadeira, né? No lado do Tampa Bay Buccaneers, preocupa um pouco, né? Porque Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis Colts, Arizona Cardinals, que eu vou falar mais pra frente, são times que me preocupam, porque na pré-temporada, onde o time adversário tá com o time reserva, em que eles botam alguns titulares, eles não estão conseguindo se criar. Imagina quando começar a temporada, ainda que vão estar ali, obviamente, também os titulares, tanto de Tampa Bay, tanto de Indianapolis Colts, tanto de Arizona Cardinals, mas na pré-temporada, que é um jogo onde não há para os melhores times uma necessidade de se provar, já para os piores times há uma necessidade de repente validar ali seu modelo de jogo, eles não estão conseguindo funcionar. E assim, acho que de positivo pro time de Tampa Bay do jogo desse contra o Pittsburgh Steelers, a gente tira o Baker Mayfield, né? Teve ali 8 de 9 passes completos, 63 jardas, um touchdown, um passe maravilhoso para touchdown. Quem viu os highlights no final de semana aí tá ligado. O Kyle Trask, na minha opinião, também foi bem, teve 6 de 10, 99 jardas, um touchdown. Então assim, pelo esse jogo eu não vi o jogo, tá? Eu vi só os lances, então tô falando baseado, obviamente, nos melhores momentos e do que eu vi de estatística. O time aparentemente, assim, pelo que eu vi dos highlights, o time aparentemente tá funcionando, né? Não é assim aquele time espetacular, tal. Acho que a defesa, talvez dentro da temporada, se estiver bem treinada, pode fazer a diferença e levar esse time a algumas vitórias.
mas se depender do ataque, eu acho que a tendência é que seja igual ontem, o jogo durante a temporada, um jogo assintomático que vai ser, na minha opinião, o Tampa Bay Buccaneers. Se a defesa quiser que esse time vença alguns jogos, eu acho que durante a temporada ela terá que manter os adversários pelo menos abaixo de 20 pontos, na minha visão. Acho que esse ataque deles não vão passar de 17 a 25 pontos por jogo, não. Acho que vai ser até bem abaixo dos 20. Então, um jogo ontem que a defesa tomou 27 pontos durante a temporada, acho que vai ser uma tônica de derrota para o Tampa Bay Buccaneers. Miami Dolphins 3, Atlanta Falcons 19. Esse jogo, como eu disse anteriormente para vocês, times ruins como Indianapolis Colts, Arizona Cardinals, também Buccaneers, nesse jogo aí de pré-temporada tem que aproveitar para mostrar o seu potencial, ou de repente tentar validar alguma coisa do seu jogo, que na minha opinião foi o que fez o Atlanta Falcons no jogo contra o Miami. Miami eu acho que dentro do que precisava fazer, fez bem, né? O Skyler Thompson e o Mike White, né? Tomara que o Tua esteja saudável, tá? Porque no jogo de pré-temporada, o nosso querido Skyler Thompson teve 10 de 16, 104 jardas e 2 interceptações. E o nosso querido Mike White teve 9 de 14, 85 jardas e 1 interceptação, né? O jogo corrido ali com o Kansky, né? Myles Kansky, até que funcionou bem, teve 7 corridas para 57 jardas durante a temporada. Pode ser uma oportunidade aí, um jogador que pode aparecer. E o Eric Exuma, né? Teve também 2 carregadas para 52 jardas. Esse eu já não considero muito, porque são 2 carregadas grandes, né? Não sei se durante a temporada ele pode manter isso, ou de repente durante essa pré-temporada mostrar que ele é um jogador que pode conseguir algumas big plays aí. Se for esse realmente o sintoma dele para a temporada, pode ser um jogador muito útil. No grupo de wide receivers, nada de muito importante ali, os principais jogadores nem jogaram. Então, assim, dentro dos que entraram em campo ali, teve ali, obviamente, um destaque pro Elijah Rings, né, com 2 recepções para 36 jardas, e o Devon Alt, né, Devon Antony, com 4 recepções de 41 jardas, né. Acho que dentro da defesa que forçou a quantidade de turnovers que forçou, como a da Atlanta Falcons nessa partida, e dado que são jogadores que serão quarto, quinto, terceiro wide receiver dentro do grupo, tendo um Terry Crews e um Jamal Adams ali roubando a cena, esses jogadores podem aproveitar para durante a temporada ser uma opção que passa desapercebido pela defesa ali. De repente conseguir um touchdownzinho aqui no jogo ou outro, uma jada importante. Podem ser jogadores muito úteis durante a temporada, claro, se eles fecharem na lista dos jogadores dos 43, né? Dentro do ataque dos Falcons, cara, eu não entendi muito, né? Eu acho, não sei porque que só o Jordan Woodside, né, jogou de quarterback, né? Eu teria testado o Desmond Ridder um pouco, de repente visto mais alguém para jogar, mas ele ali teve 14 de 23, 146 jardas, 0 touchdowns, 0 interceptações. Eu não gosto, inclusive até vou paralisar os times dessa pré-temporada, porque eu tenho visto muitos titulares jogando nessa pré-temporada. Cara, eu acho assim, se você está treinando diariamente com o seu quarterback, preparando ele para a temporada, tem o risco de lesões, obviamente, mas eu acho que você botar o seu quarterback titular, pelo menos por uma campanha na pré-temporada, acho que é válido, para você dar uma sentida do seu ataque, né? Porque a gente lembra, ano passado, não criticando o trabalho do Nathaniel Hackett, que nem precisa, a gente sabe que foi horroroso tanto que ele perdeu o emprego, mas o Russell Wilson não entrou em campo em nenhum momento. Acho que valia a pena, pelo menos, para quebrar a casca, não ficar aquela pressãozinha para a temporada, principalmente no time do Atlanta Falcons, que não tem ninguém, né? Jogo corrido, cara, eu não sei, eu também não compreendo porque o Bijan Robinson não jogou, tá? Eu teria botado o Bijan Robinson pelo menos ali algumas jardas para dar uma conhecida nele, não sei se eles vão botar. De repente eu acho que eu botaria até no primeiro jogo, não botaria nos 2 seguintes, mas assim, não sei se vão botar nos próximos jogos, mas eu esperava que pelo menos em algum momento o Bijan Robinson entrasse para fazer uma carregada, 2 ali, mas eu entendo que também draftaram ele muito alto e é um cara que a gente tem expectativa dentro da temporada e deve entregar, mas acho que seria bom ver ele um pouquinho em campo, né? Mas o destaque ali do jogo corrido foi o Gudon Whiskybook, né? Com 13 carregadas, 70 jardas e um touchdown, cara. Acho que pré-temporada a gente pode dizer que é a oportunidade, o cavalo passa selado, você tem que aproveitar. Eu acho que o Igwibuik, né? Acho que é assim que se fala, o linebacker do Atlanta Falcons aproveitou essa oportunidade ali com essas 13 carregadas, 70 jardas, um touchdown. Tudo bem que é contra a defesa de Miami, que não é a titular, que não estava os principais jogadores, mas você demonstrou que pode ser útil. Um Bijan Robinson, cara, fazer uma temporada sensacional
você tem um linebacker reserva ali, que entre eventualmente e possa contribuir com alguma coisa, acho que pode ser um cara que pode ser muito útil, claro, caso ele mantenha esse retrospecto aí, conseguir entregar pelo menos basicamente um pouco do que ele entregou nesse jogo durante a temporada ou durante o restante da pré-temporada também. Os wide receivers, né, obviamente que não jogaram ali os principais, né, mas o destaque aqui pro Xavier Malone, né, com 2 recepções e 50 jardas, né, e o J.J. Arcega-Whiteside. Cara, esse cara tem que ser titular na NFL, tá? Esse cara tem que ser titular na NFL. Teve uma recepção para 20 jardas, uma recepção longa também, né? Mas o Carlos Washington, né, na minha opinião, dentro do contexto, ele teve 3 recepções e 19 jardas. Então, ele teve mais recepções e mais jardas, a média de 6 recepções por jarda. Pode ser esses 3 adversários que podem fazer parte aí do grupo final, ou um deles aí, de repente, conseguir uma vaguinha no roster. Questão de faltas, tá? Eu não gostei. O time de Miami teve 80 faltas. O time de Miami teve 8 faltas, 72 jardas, tá? Não sei se foi uma questão do time, né, tá um pouco ansioso, os jogadores reserva tentando mostrar trabalho e cometer erros, mas se trouxerem, o Miami ano passado também cometeu muitas faltas antes da temporada, mas se trouxerem essa quantidade de faltas para a temporada, isso aí pode ser um pouco perigoso. O time de Atlanta com 6 faltas para 50 jardas, eu acho que são muitas faltas também, mas eu acho que o prejuízo é menor, né? São 2 faltas a mais para Miami, um total de 22 jardas a mais, né? Já no Atlanta de faltas, são 2 jogadas a menos, são 6, uma média de 10 jardas por falta, né? Menos de 10 jardas por falta. É muita coisa também, tá? Porque na média eles estão basicamente iguais, né? Um tá com 6 de 50, outro tá com 8 de 72, mas a quantidade ali acabou prejudicando um pouco o Miami. Mas os dois times prejudicaram um pouco de falta. Mas o time do Atlanta é um time ruim, então a gente espera que cometa muitos erros, né? Miami é um time que vai competir por alguma coisa nessa temporada, então a gente espera que ele esteja um pouco mais linear, porque se cometer muitas faltas ali no final da temporada pode complicar para eles irem para o playoffs ou conseguir uma melhor posição na classificação. Agora vamos falar de Cincinnati Bengals e Green Bay Packers. Esse jogo eu vi no completo, né? Vi o jogo cortando ali algumas partes, né? Não vi o jogo inteiro, mas depois do jogo acabar, tá? Se é possível entender. Eu vi o jogo, depois do jogo acabar pulando highlights, pulando aqueles primeiro tempo, eu vi o jogo todo. Todos os snaps, né? Contexto ali, basicamente. E eu, como eu já te falei em vídeo, aí, não gostei ele até jogou bem estatisticamente, mas eu não gostei da maneira com que ele se portou em campo, a fisionomia dele. Vamos falar do Cincinnati Bengals. Trevor Sisman, pra mim fez 15 de 28, me preocupa, tá? Me preocupa porque ele que deve ser o titular nas primeiras semanas, né? Primeiras 4 semanas, ou pelo menos os 2 primeiros jogos aí do Cincinnati Bengals. E aí, se Cincinnati perder esses 2 primeiros jogos para a temporada inteira, pode ser prejudicial na briga, tanto pela Seed 1, tanto pelo título da divisão, né? E para o time que vai brigar para os playoffs, toda vitória é importantíssima. O Trevor Simmons teve 15 de 28, 121 jardas e uma interceptação, né? Nenhum touchdown. O Jake Browning teve 10 passes para 17 jardas, 95 jardas. 10 passes completos de 17 tentados para 95 jardas e um touchdown. No jogo corrido, o Chris Evans, né, teve 7 de 49 e o Chase Brown teve 8 de 12, tá? Muito ruim o jogo corrido. O Chris Evans foi até bem, né, 7 de 49, mas são poucas carregadas, né? E o Chase Brown horrível, né, 8 de 12, muito mal mesmo, média de 2 jardas, menos de 2 jardas por carregada. A gente sabe que o Nixon deve voltar para a temporada, né? Joe Nixon, mas ele tem aqueles problemas dele extra-campo e a gente não sabe se ele pode receber uma punição. O jogador que tem um parafuso a menos pode fazer besteira a qualquer hora e deixar o time na mão, né? Nas recepções ali a gente não teve os principais jogadores, né? Ja'Marr Chase, Rings e o Anito, né? Então, jogaram ali, dentro dos que jogaram, o Andrei Lucivas, né? Com 4 recepções e 50 jardas, é um cara que pode ser útil na temporada. E o Kane Leicester, segundo, com 6,36 jardas, são os caras que tiveram bastante volume e uma média de jardas boas. Acho que podem ser jogadores aí que podem complementar esse grupo de adversários já espetacular que tem o Cincinnati Bengals, né? Vamos ficar na expectativa de como os Tyrands, né, vão conseguir se comportar também para a temporada, né? Não só na pré-temporada. Falando do Packers agora, né? O Packers, como eu já disse, o Sam Clifford, para mim foi muito bem, tá? Teve 20 de 26, 208 jardas, um touchdown, 2 interceptações. Como eu falei, né, apesar das 2 interceptações, ele parecia um pouco mais confiante, talvez seja pelo fato dele ser um quarterback que corre muito com a bola. Mas
eu senti ele passando um pouco mais de confiança do que o nosso querido Jordan Love. Eu me senti o Jordan Love um pouco incomodado, não sei se é a pressão, não sei se era um pouco de ansiedade, mas eu espero que ele se recupere e esteja bem para a temporada, porque o Sam Clifford é um calouro, né? A gente não espera que ele vá chegar em Green Bay e dominar assim. Mas como eu falei, se o Jordan Love jogar com a postura que ele teve nesse jogo da temporada, ele corre sério risco de perder, na minha opinião, a vaga durante a temporada mesmo. Emmanuel Wilson tá muito bom, 6 de 11, 6 carregadas, 111 jardas, 18 carregadas de média, 2 touchdowns. Esses números aqui são espetaculares, tá? Agora, isso aqui não é verdade, tá? Ele não vai conseguir entregar esses números da temporada. Porque se ele entregar esses números da temporada, vai ser um absurdo, né? 6 tentativas para 111 jardas, 18 de média, 2 touchdowns. Mas assim, mostrou que ele tem potencial para entregar metade disso, talvez. Tá, se ele tiver 12 carregadas, aí ele vai ter 111 jardas. Acho que se ele conseguir, durante a temporada, mostrar a habilidade que ele mostrou nesse jogo, para conquistar a jarda, para correr bem com a bola, identificar os buracos, talvez durante a temporada pode ser muito útil. Obviamente que durante a temporada também não vai ter os espaços que ele teve nessa partida, mas é um cara que mostrou algum talento, acho que sendo lapidado ali, sendo reserva. O A.J. Dillon jogou, né, um cara que já tem uma experiência na NFL, teve 2 carregadas 7 jardas, nada assim de muito impressionante, mas acho que ele, o Emmanuel Wilson e mais alguns, fazer aquele comitê de linebacker no time do Green Bay Packers, acho que pode funcionar, pode ser muito útil para a temporada. A defesa não preciso nem falar do Green Bay Packers, excelente defesa, um jogo para a temporada às vezes falta um pouco de intensidade, mas vamos de jardas. O Green Bay Packers arrasou em jardas, foram praticamente o dobro, né? 437 a 274 para o Cincinnati, né? Jardas de passe 254 a 208, e jardas corridas, que foi onde o Green Bay dominou a partida, como eu falei, são números que na minha opinião são real, mas nessa partida funcionaram muito bem, que foram dos 183 jardas para o Green Bay, 66 para o Cincinnati. Isso aqui para a temporada do Cincinnati tem que ser resolvido, né? Caso o Jay Nixon esteja lá, isso melhora um pouco, mas acho que dentro do contexto do jogo é melhor ter um pouco mais de equilíbrio. Primeiro downs, o Green Bay dominou também, teve 21 a 12, eficiência no terceiro down foi mais ou menos igual, 5 de 13, 4 de 15. Quarto down tiveram ali, mas não completaram. Saques foi um só saque para cada um, punts também. Faltas, né? Green Bay ainda continuou cometendo muitas faltas, como eu falei, foram 7 para 70, e Cincinnati também não ficou atrás, foram 10 para 95, um jogo muito faltoso, acho que até porque por serem times reservas, mas como eu disse, Green Bay é um time que está se reconstruindo, é normal que cometa erros. Agora, Cincinnati para a temporada não pode vir com tantos erros, eu espero que seja só uma coisa do time de reserva, como eu falei para Miami, times que vão competir por coisas grandes não podem cometer erros como os cometidos pelo Cincinnati. O time do Cincinnati, apesar de ser a defesa reserva, acho que forçou bastante turnovers, foram um fumble e 2 interceptações. Do outro lado também forçaram 2 interceptações. Mas como eu disse, me preocupa muito o time do Cincinnati, até porque o quarterback Trevor Simmons pode ser ali o titular durante a temporada, uma vez que o Joe Burrow está machucado. E ele, na minha opinião, não apresentou um trabalho muito bom. Detroit Lions 21, New York Giants 16. Nosso Laizão da massa vem aí para mais uma temporada de 4-0 de 3-0 na pré-temporada. Lembrando que o Lions, né, naquela temporada histórica deles de 0-16, eles ganharam os 4 jogos da pré-temporada com o Hickson, né? Hickson, o carinha lá que era do draft do Bailey, que jogou contra o Bailey e tal. E depois a gente lembra a desgraceira que foi. Esse jogo aí foi um jogo bem ruimzinho, tá? Eu não vi esse jogo, vi o jogo dos Packers que eu vi. Esse jogo eu não vi só os melhores momentos. E eu li algumas estatísticas ali, observei um pouco do que foi feito. Acho que o time do Lions está bem ajustado, né? Gostei do Nate Sutherland, né? Com 15 de 28, 194 jardas. Acho que apesar das 2 interceptações, acho que é um cara ali que para ser um reserva serve, mas não vai ser o reserva da temporada. Acho que aproveitou a oportunidade, acho que ele tentou bastante, mostrou ali, deu para ver ali a capacidade dele. O Adrian Martinez nem foi citado, 4 de 7, 87 jardas, bem irrelevante. E o Lions já fechou a contratação de Ted Bridgewater, tá? Então fico mais tranquilo. Em caso de uma lesão de Jared Goff, eles vão ter um rapaz de experiência capaz, né? Quando eu falo que eu gostei muito do Sutherland, né? É porque ele jogou, tentou ali, teve as 2 interceptações, teve bastante jardas, muita tentativa, mas ficou comprovado também que ele não é capaz de administrar esse time para a temporada, né? O cara com 2 interceptações, com poucas tentativas como ele teve. O Devine Ozigbo, né? Correu bem para 11 jardas, 31 e 31, correu bem não, né? Correu para 11 jardas, 11 tentativas e 31 jardas. E o Ben Sidley Gibbs, né? Correu para 6 jardas e 23. O Jamar Gibbs, né? Draftado aí na primeira rodada do draft, aquela
gráfica a gente disse, teve 6 tentativas, 19 jardas, 3.2. Não achei muito bom, né? Para um cara que foi draftado na primeira temporada, nas primeiras rodadas do draft, primeiro dia do draft. E ele joga um jogo de pré-temporada, ele tem só 6 tentativas para 19 jardas, uma média de 3.2 jardas. Eu achei ruim, uma vez até você está jogando contra time reserva, mas eu espero que seja só ali pelo pouco tempo que ele teve, não teve tempo de se habilitar muito a defesa, obviamente um pouco mais carregados, mais presente dentro do jogo, quando num jogo valendo, onde você estuda um pouco melhor o adversário, tal, entende um pouco mais como joga cada time. Isso funciona de maneira melhor, né? Uma vez que o Lions tinha boas escolhas nessa primeira rodada do draft. E como eu disse durante o draft, para mim foi um desperdício trazer um linebacker na primeira rodada, mesmo sendo o Jamar Gibbs, né? Para mim só fazia sentido se fosse o B.J. Robinson, no caso do Atlanta Falcons, ainda assim foi muito alto também. Recepções, né? O Chase Cota, né? Teve 4 recepções, 60 jardas, e foi muito bem, a média de 15 jardas. A gente sabe que dentro da temporada talvez ele não consiga entregar esses números, mas pode ser um cara que seja útil, né? O James Mitchell, né? Teve 3 recepções para 50 jardas, 53 jardas, e aí foi outro cara que apareceu bem também, muitos espaços, mas também a gente não sabe se durante o jogo. O Jamar Gibbs teve uma recepção de 18 jardas, né? Então de repente para a temporada isso possa funcionar, ele ali sendo um cara recebendo a bola, teve poucas oportunidades no campo ali, mas eu acho que durante a temporada de repente um pouco mais envolvido, tanto correndo com a bola quanto recebendo, pode ser uma arma útil, a gente espera que seja, já que como eu disse anteriormente, foi gasto um grande capital de draft que teve. E o time de New York teve o Tommy DeVito, esse nome é muito bom, Tommy DeVito, né, com 15 de 24, 155 jardas, um touchdown, uma interceptação. Nossa reserva aí do Daniel Jones, a gente imagina obviamente que ele vai ser reserva, porque o Daniel Jones, pelo que renovou, deve jogar como titular. Mas acho que o ataque do New York Giants deu pra gente ver que é o mesmo do ano passado, né? A gente teve o Joshua Corbin, né, correndo bem com a bola com 3 para 40, e o Tommy DeVito também correndo bem com a bola com 4 para 11, acho que com o quarterback, acho que ele até correu bem. A gente sabe que talvez ele não tenha a capacidade que o Daniel Jones tem de correr, então acho que o ataque está funcionando da mesma maneira, utilizando o Daniel Jones correndo, utilizando bem os running-backs, já que ele correu com praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corredores diferentes, então todos ali que conseguiram, tirando o que conquistou uma jarda aqui, que foi o Matt Breida, né? O Matt Breida não é um kicker? Acho que não estou ficando. O time funcionou dentro do contexto que ele queria, faltou um pouco de talento, um pouco mais, como eu disse, o time do Giants é um time muito de dedicação, sendo um jogo de pré-temporada, obviamente, que isso ia ficar faltando, né, no total para esse time, uma vez que não deu muito certo para eles. Dentro dos wide receivers, né, a gente teve ali o David Sills, né, com 2 recepções, 36 jardas, é um cara que foi muito útil quando jogou em Miami, pode ser bastante útil agora também. Cole Beasley, eu gosto dele, tá? É um cara, para mim, muito bom, um cara muito ágil, corre boas rotas. O pessoal tem muito problema com ele por causa da questão das vacinas aqui. Mas falando sobre futebol, acho que é um cara que pode ser muito útil ali, sendo o segundo, terceiro, às vezes o quarto alvo principal ali. A gente sabe que com o Saquon Barkley, o Tyrande que eles trouxeram, que me fugiu o nome agora. Mas acho que esse time tem tudo para fazer a grande temporada de novo e brigar por playoffs. O time do New York Giants até. Acho que os dois times, tanto o Lions quanto o New York Giants, podem ficar tranquilo aqui que a temporada deve ser de briga por playoffs. E um dos melhores jogos da noite, né? Cleveland Browns 15, Washington Commanders 17, cara. Eu não vi esse jogo também, vi só os highlights e os melhores momentos ali. Aquele compactozinho só com os snaps. Gostei é forte a palavra, né? O time do Cleveland Browns, o Damian Thompson, tá? Olha nesse cara, tá? Ele jogou aí contra o Jets, tá? Teve bons números, ontem jogou também, teve bons números. Dorian Thompson Robinson, né? Com 9 de 10, 102 jardas, um touchdown. Achei bem bacana a maneira que ele jogou. Acho que pode ser um cara que pode ser importante durante a temporada, na eventual suspensão do Deshaun Watson, uma vez que a gente não dá para duvidar, a pessoa que já foi investigada outras vezes aí, foi inocentado, é bom que se diga, né? Foi absolvido, né? É bom que se diga, mas a gente não descarta a possibilidade de ele se envolver em uma polêmica a qualquer momento, ser suspenso novamente. O cara ficou um ano fora, né? E também a questão de lesão, ele pode sofrer uma lesão, isso aí está factível para qualquer jogador. Acho que o Dorian Thompson tem se colocado como um backup de qualidade e se manter bons números aí, pode até pintar, de repente, se manter números muito bons durante essa temporada, pode até pintar, se entrar na temporada e suprir bem o Deshaun Watson, pode até conseguir uma vaguinha de titular aí no futuro. Mas eu gostei dele, obviamente, que tem que tomar cuidado que é pré-temporada, mas
Me gostei muito do futebol dele, tanto quanto o Jets já tinha feito um bom jogo, e agora também contra o nosso querido Washington Commanders. Jogo corrido, a gente teve o Deshaun Watson, correu mais. O Deshaun Watson, teve 3 de 12 dos passos, a gente tinha visto que ele tinha precisado. Correu 3 de 20, né? Correu até muito bem com a bola. Acho que vai ter que tomar cuidado de ficar correndo muito com a bola, porque a gente espera que ele seja titular separado. Tenho grande expectativa para ele com isso. O Dominic Felton teve 8 carregadas, 31 jardas, 3.9, uma média até boa. Deshaun Watson, como eu falei, correu muito. Elijah Moore teve uma carregada para 18 jardas. Kellen Mond, 3 carregadas para 16 jardas. O jogo corrido de Cleveland está funcionando bem. Os wide receivers, a gente teve o Austin Wax, né, com 6 recepções, 71 jardas, 11 jardas de média. Se manter esse talento e essa capacidade, pode ser um cara útil para a temporada. A gente teve o Miller Forsythe também com 4 recepções, 66 jardas, pode ser um cara útil também, passando por 53. E o Zane Mitchell, né, com 3 69 jardas, esse um pouco mais abaixo, mas 3 caras aí que se destacaram podem conseguir alguma vaguinha na temporada regular, né? No time do nosso querido Washington Commanders, como eu falei, reclamei lá do nosso querido Atlanta Falcons, isso com o Commanders fez ontem para mim foi o diferencial. Como eu falei, times ruins tem que tentar ganhar agora na pré-temporada para tentar ver o que funciona, tentar testar alguma coisa já para a temporada. Botaram o Son Hall em campo para ver aí o que dá para tirar do garoto, botaram o Jacob Brissett também em campo para ver o que dá para tirar do garoto. 9 de 12, tá 77 jardas, Jacob Brissett 6 de 10, 75 jardas, Son Hall aparentemente está até à frente nesse sentido, mas o Jacob Brissett é um cara mais experiente, jogou várias vezes aí, e ele geralmente sempre joga, lembra muito o Nika Fitzpatrick, que ele sempre jogava no time que ele tivesse na NFL. O jogo corrido teve o Brian Robinson Jr., né, que foi o melhor linebacker desse time, uma boa corrida, correu ali 3 de 16, uma média boa ali dentro que ele foi utilizado. A gente teve o Son Howell correndo uma vez para 8, Jacob Brissett correndo 2 vezes para 16, inclusive marcou um touchdown também. O Jared Patterson, né? Ele correu para 6 de 16, então não foi uma boa média, mas teve um volume melhor do que os outros, ou que mais teve carregados. Dentro das recepções, a gente teve o Byron Pingler, né, uma recepção de 42 jardas, e o Cole Turner com 4 recepções para 31 jardas. O Jordan Dodson, né, também teve ali suas 2 recepções para 30 jardas. Acho que o trabalho do Eric Bieniemy, né, para mim já está sendo feito, né? Gostei da maneira que o ataque tem se postado, parece fazer sentido, né? Acho que eles estão tentando diversificar bem o jogo. Claro que a gente vai ter que esperar também para começar a temporada regular, mas eu acho que o ataque de Washington deve funcionar esse ano com um pouco mais de clareza do que foi ano passado, né? Um trabalho terrível. O Ron Rivera ainda é o head coach desse time, acho que já deveria ter sido demitido, mas eu espero que o time tenha um pouco mais de consistência, a defesa aparente um pouco mais de intensidade. Eu acho que isso aqui é muito do que vai ser a temporada, tá? O ataque pontuando na média de 16 a 20 pontos, a defesa de Washington vai ter que tentar segurar o adversário nessa média de 15 a 20 pontos para tentar ter um máximo de vitórias na temporada. E aqui o jogo que eu falei que eu assisti, né? Arizona Cardinals 18, Denver Broncos 17. Cara, esse jogo aqui, como eu falei, é jogo que tinha que assistir, né? Eu só assisti para ver como é que ia estar o time do nosso querido Denver Broncos desde o ano passado, pelos problemas que tiveram. Eu gostei do jogo, vou falar sobre o Arizona Cardinals primeiro. O Clayton Tune, o quarterback do Arizona Cardinals, teve 13 de 23, 135 jardas, um touchdown e uma interceptação. O David Bogle, né, teve 8 de 14, 86 jardas e um touchdown, né? Os corredores ali, a gente teve o Tyson Williams com 10 carregadas por 51 jardas. E dentro dos wide receivers a gente teve o Daniel Arias e o André Vacilla com 45 jardas. Vamos lá. O time de Arizona não é, para mim, esperado para fazer nada de muito espetacular nessa temporada, mas me surpreendeu muito, tá? Teve uma boa média de porcentagem de conversão em terceiro descido, 9 de 18. Obviamente a gente não vai levar em consideração que a defesa de Broncos jogou o seu melhor, né? Mas teve ali 5 sacks, né? Então pelo menos aparentemente a defesa parece estar bem. Teve um número ainda grande, alto de faltas ali, 4 para 52 jardas, mas acho que dentro da pré-temporada, dentro do que o time precisava fazer, o time que talvez não vai estar com o Kyler Murray desde o começo da temporada, eu acho que ele já se recuperou da lesão, mas eu não tenho essa informação realmente confirmada. Acho que o torcedor do Arizona Cardinals viu que o bicho é feio, mas nem tanto, tá? O time é ruim, tá? O time é ruim, mas
o Galen aparentemente, né, está fazendo algum trabalho, talvez leve a alguma coisa, né? Pelo menos eu vi ali a tentativa de implementar as suas ideias, né? O time, na minha opinião, bem bagunçado, né? Frente até possíveis reservas também, mas acho que dentro do contexto de uma pré-temporada, acho que apresentou alguma coisa o time da Arizona Cardinals. Nada de muito impactante ainda, acho que o time falta muito talento, é um time muito pobre. Você vê ali, muitas das vezes, as coisas funcionando muito pelo contexto do jogo e pouco pela assim, habilidade de organizar um time, entendeu? Acho que o time está bem bagunçado, talvez com as melhores peças você consiga ver um trabalho um pouco melhor, mas achei o time muito bagunçado. Denver Broncos, gostei que botaram o Russell Wilson pra jogar, cara. Aí vamos falar sobre o Russell Wilson, tá? Vamos falar sobre o Russell Wilson. 7 de 13 é ruim, tá? É ruim, mas eu acho que é muito ruim, pra falar a verdade. Mas eu acho que é ideal que ele não cometa turnovers, como foi ontem. Uma média de 7 passes, 93 jardas, um touchdown. Acho que durante a temporada o Denver terá que não cometer turnover, tá? O Ben DiNucci, né, teve 7 passes tentados para 59 jardas. E o Jarrett Stidham, né, teve 5 de 15 e uma interceptação. Isso é sacanagem. O Sejamadia Perini, né, teve 3 carregadas de 6 jardas. Jalen Virgil teve uma carregada de 5 jardas. E dentro da Justice, Jerry Judy jogou 2 recepções de 42 jardas. E o Colton Sutton, né, 3 recepções de 35 jardas. A defesa de Denver continua boa, mas eu acho que eles não jogaram com a intensidade que eu sei que eles podem jogar. Então não vou levar muito em consideração os números, né? Como eu falei, foram 5 sacks, foram muitos primeiros downs seguidos, uma grande eficiência no terceiro down, mais da metade. Conseguiram converter uma terceira descida também. Então, assim, tiveram a interceptação, ficaram muito pouco tempo com a bola. Mas eu acho que isso para a temporada vai ser corrigido. Acho que a defesa vai entrar com mais intensidade e vão conseguir resolver isso. Mas o ataque do Broncos ainda me preocupou um pouco ontem. Achei o jogo corrido muito fraco, né? O jogo corrido não funcionando no modo geral. Tanto que eles tiveram menos posse de bola do que o adversário. Não sei se foi uma questão do Arizona Cardinals nesse jogo conseguir dominar um pouco mais o jogo no total, mas eu senti o time de Denver mal organizado, né? Então, como eu vou dizer mal organizado? Denver teve mesmo mais jardas aéreas, menos jardas passadas, por exemplo. Mais jardas corridas e menos jardas passadas. Mas dentro das jardas corridas foi uma diferença de 19, né? E dentro do tempo aqui, só para vocês terem uma noção, a diferença foi de 10, né? 10 minutos. Acho que o Denver, para a temporada, vai ter que corrigir isso. Tem uma grande defesa, então o ideal é que eles fiquem mais com a bola para tentar deixar essa defesa o mais descansado possível, porque o grande up desse time está na defesa e agora, na minha opinião, está no banco de reserva com o Champeito. O Champeito vai ter que melhorar a maneira que esse ataque tem incomodado e o jogo corrido, na minha opinião, tem que evoluir muito, tá? Não sei quem vai ser o titular durante a temporada, mas tem que melhorar muito. Não gostei da maneira que o jogo se portou. A linha ofensiva me preocupa um pouco, mesmo sendo um jogo de pré-temporada. 5 sacks são muita coisa. Não sei se é um erro ali, às vezes, de falta de motivação, porque é um jogo de pré-temporada, ou se é realmente um erro para a temporada, algo que tem que ser corrigido. Vou ver os próximos jogos do Denver, vou ficar muito atento a essa parte da linha ofensiva que me preocupou, porque 5 sacks, cara, mesmo um jogo de pré-temporada, é muita coisa. A gente pensar que o jogador com mais número de sacks, por exemplo, o time que teve mais sacks na temporada passada teve 70, né? Se você dividir por 5, 70 por 5 vai dar 35 por 5 dá 7, então dá 14. 14 vezes 5, exatamente. Então, cara, é muita coisa, muita coisa. São 14. 14 jogos tomando 5 sacks dariam esses 70, faltariam 3 jogos ainda. Então, é preocupante. Chicago Bears 23, Tennessee Titans 17, né? Justin Fields 3 de 3 passos completos, 129 jardas, 2 touchdowns, como eu falei, né, cara? O Justin Fields teve aquela... Isso aqui tem que ser levado em consideração, teve uma jogada gigantesca para mais de 80 jardas praticamente, então essas jardas dele aqui não podem ser ignoradas, mas eu acho que o time de Chicago Bears é um time de explosão, é um time que tanto o wide receiver ali pode conseguir 70, 80 jardas, quanto o Justin Fields pode correr 70, 80 jardas e meter um touchdown. É um time muito poderoso ofensivamente, mas eu acho que é um time ainda mal organizado. Acho que isso pode melhorar dentro da temporada, tendo ali suas principais peças em campo e fazendo o seu trabalho, né?
como foi o caso ontem. Just Fields, os principais jogadores jogaram um pouco, né? O Robson Johnson, né, teve 12 carregadas, 44 jardas. Eu gostei pelo número de carregadas, acho que ele carregou muitas vezes, teve um número de jardas reduzido ali, 3 pontos jardas, 7 jardas, acho que é mais perto da realidade que ele pode entregar. Eu acho que se tiver um running back ali e conseguir entregar 3 jardas e meia, 4 jardas, 4 jardas e meia, pode ser muito útil para a temporada. Para baixo de 3 milhas, eu acho que não faz sentido. Mas eu acho que se ele puder entregar 3, igual ele entregou 3,7 médias de jardas, 3,5, 4, 5 jardas ali, acho que pode ser muito útil nessa temporada. TJ Moore, como a gente já tinha falado na troca, que jogador, tá? Teve uma recepção só, 62 jardas, um touchdown, mas é um cara que a gente tem bastante expectativa, que eu acho que pode entregar muito durante essa temporada. Do lado do Titans, Malik Williams, 16 de 25, gostei. Eu acho que dentro do que a gente esperava do Malik Williams na temporada passada, ele evoluiu da temporada passada para essa, mas eu acho que é muito ruim ainda, tá? Mesmo evoluindo, é muito ruim ainda. Ele passa muito mal a bola, lançou uma interceptação. O Will Levis, você vê na média, né, que faz mais sentido, né? Teve 9 de 14, ou seja, 5 passes errados, né? O outro teve 16 de 25. Se a gente dobrasse, né, os passos dos dois, a gente teria uma noção melhor. Um teria acertado 32 de 50, o outro teria acertado 18 de 28, né? Então, assim, a diferença é muito grande, entendeu? Então, assim, muita interceptação para cada um, e o Leves, né? Essa parte da interceptação é um problema, mas eu acho que o Ryan Tannehill, se não cuidar, e o Leves, na minha opinião, pode ser um cara que tem capacidade muito mais do que o Malik Willis para roubar a vaga dele na temporada. O Julius Cheplet, né? Teve 7 carregadas, 46 jardas. Malik Williams correndo sempre muito bem com a bola, 3 carregadas para 72 jardas. E o Tyja Spears, né? 6 carregadas, 32 jardas. Principalmente como esse time ainda funciona carregando a bola, mesmo há tanto tempo a gente já conhecendo a maneira dele jogar. Isso continua funcionando. Excelente trabalho do Mike Vrabel. Race McNata, né? Com 3 recepções, 53 jardas. E o Mason Keenan, né? Com 4 recepções, 40 jardas, né? Os principais jogadores nem entraram em campo ali. Então o time do Titans, o ataque acho que ainda faz algum sentido, a defesa tem muito talento. Acho que você trazendo o Ryan Tannehill, se ele conseguir entregar uma temporada sem uma temporada protegendo a bola, e o DeAndre Hopkins for o adversário que a gente sabe que ele acho que esse time pode ainda assim fazer algum barulho na temporada. Buffalo Bills 23, Indianapolis Colts 19, né? Outro jogo aí que eu tava na expectativa de ver. O Bills, vou falar pouco aqui sobre o Bills. Acho que o Mike Barker ele teve seus 14 de 15 passos completos, foi até uma boa média, com 172 jardas, 2 touchdowns. Mas eu vejo o time do Indianapolis muito fraco. Jogo corrido ainda é algo que me preocupa em Indianapolis. Aí sim, né? Dentro do que funciona, né? O Mike Barker lançando 14 de 15, 172 jardas. Acho que é importante para ele, mas acho que para o Indianapolis, para o Buffalo Bills em si não faz sentido, porque a gente sabe que o Mike Evans, o Josh Allen, a gente sabe que vai entregar muito mais que isso, um quarterback de extremo talento. Mas o jogo corrido me preocupou, né? O Jordan Mills, 7 carregadas, 23 jardas. James Cook, jogador esse é titular no passado, jogou vários jogos titular, 4 para 20, né? Teve até uma média boa de 5 jardas, mas por 4 carregadas só, você não dá para ter uma boa noção. Um touchdown. Darrington Evans, né? 6 carregadas de 8 jardas. O jogo corrido me preocupa ainda, tá? Acho que não tá fluindo bem. O jogo aéreo, você pode ver que mesmo com Kyle Allen e mesmo com o Matt Brady, funcionou, né? Matt Barker, por exemplo, funcionou. Um teve 8 de 15, outro teve 14 de 15, um teve 2 touchdowns, outro lançou a interceptação. Mas o jogo com o aéreo do Buffalo Bills me parece fazer muito sentido, independente de quem entra em campo. Obviamente com o Josh Allen ele é bem mais potencializado. Mas o jogo corrido, acho que tem muita coisa para ser corrigida. Andy Isabella, né? Teve 3 recepções, 42 jardas. Kissy Johnson, 3 recepções, 42 jardas. Marcel Altena, 2 recepções, 41 jardas. Você vê até no número, né? Como que praticamente todos os wide receivers aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wide receivers aqui tiveram 6 wide receivers que tiveram 2 ou 3 recepções para 30 ou mais jardas. Então o ataque, o jogo aéreo do Buffalo funcionando com muita qualidade, né? Mas o jogo corrido ainda é algo que preocupa. Já o Indianapolis Colts, Anthony Richardson, gostei da partida dele, 7 de 12, 67 jardas, uma interceptação. Que você gostou desse jogo horrível. Não, eu gostei que ele entrou, mostrou, ele deu pra você ver que ele tem um potencial, realmente tem um grande físico. O que falta realmente
é costume com a NFL, né? Você pega o Sam Ehlinger, por exemplo, com 8 de 9, 72 jardas. Você sabe que isso daí que ele fez é mais fruto da experiência que ele tem da liga, dele já tá há algum tempo, do que fruto de talento, entendeu? Você não vê a evolução nele possível nisso. Já no Anthony Richardson você vê que tem alguma coisa aí, dá pra você conseguir. Você pega o Gardner Minshew, por exemplo, 6 de 6, 72 jardas. Eu acho que você tem ali dois bons backups, caso aconteça alguma coisa de física com o Anthony Richardson. E eu acho que você tem que ir com o Anthony Richardson titular. E aí, se precisar queimar ele nessa temporada, sofrendo com interceptações, como sofreu o Peyton Manning, como já disse em vídeo aqui no canal. Mas você vai trazer ele para a realidade da NFL e ele maturar e preparar esse jogo, forjar ele no fogo, para ele entrar e jogar muito bem. Deion Jackson com 6 recepções e 35 jardas. Acho que o jogo corrido está funcionando, tá? Os jogadores aqui tiveram 5 jardas, foi até o CR, outro teve 5.8. Acho que se o Jonathan Taylor tivesse de titular para jogar, acho que funcionaria muito mais nessa temporada. Mas acho que dentro do principal que era ver o Anthony Richardson, eu fiquei bem impressionado. Achei que o time, como eu falei dos outros times aí, que mostraram muita desorganização e mostraram muita falta de talento, acho que o que pior aproveitou para mim foi a tanta falta que faltou testar um pouco mais seus titulares. Acho que o Indianapolis Colts, a Arizona Cardinals, times aí que a gente sabe que devem ter uma temporada muito horrível, pelo menos fizeram isso, deu ali para você ver alguma coisa ou outra, mas o trabalho muito fraco ainda vai ter que... Muito fraco não. Trabalho muito no início, muito de reconstrução, tem muita coisa para ser feita em Indianapolis. Já no Bills ali você vê muita coisa já funcionando, muita coisa certa, um ajuste ou outro frente ao jogo corrido, mas muitas das coisas só com a entrada dos titulares e mais minutagem de jogadores de maiores qualidades já será resolvido. E o nosso Jetão, hein? 27-0 no nosso querido Carolina Panthers. O Carolina Panthers, a gente sabe que é pré-temporada, tudo, mas, porra, 27-0, marcar um ponto em pré-temporada, isso daqui é pra se pensar, tá? Porque, como eu disse pré-temporada, tudo que é ruim, tudo que é muito bom, a gente tem que tomar cuidado que pode, não é tudo isso. E tudo que é muito ruim, tem que tomar cuidado, porque se tá tão ruim assim no jogo que não vale nada, imagina a temporada. Esse ataque pra temporada tá me preocupando, porque 0 pontos na pré-temporada é perigoso, tá? Não fazer nem 3 pontos, não funcionou nada. O Jets entrou com muita vontade, o Panthers entrou com vontade nenhuma, porque você não fazer nenhum ponto na pré-temporada. Matt Corral, 15 de 22, 126 jardas e 1 interceptações. Bryce Young, 4 de 6, 21 jardas, não mostrou nada, não deu pra ver muita coisa, tá? O que eu vi de Bryce Young nesse jogo pra mim, eu nem vou considerar, foi só pra dizer, ó, vi o Bryce Young jogar, cara, porque, tipo assim, não consegui tirar nada, assim. Foi muito pouco tempo em campo. O Ed Corral mostrou que tem a capacidade para ser um bom reserva e tal, essas coisas aí, acho que deu pra ver alguma coisa ou outra, pela interceptação. Tem um bom passe, mas acho que não tem nem briga pra se titular. Spencer Brown, né? 8 carregadas, 34 jardas, né? 8 tentativas, 34 jardas. Foi bom, mas pode melhorar para a temporada. Muita gente correndo com a bola, tá? Nossa, gente demais correndo com a bola. Quer dizer, pouca gente correndo com a bola e muita gente recebendo passe, né? Truquei as bolas aqui. O Derek White teve 3 recepções de 35 jardas, o Jaron Jones 2 recepções de 23 jardas. Na maioria, o restante foi espalhado ali, um teve 2, outro teve 3, outro teve 4. O time do Carolina Panthers bem bagunçado nessa primeira semana. Já critiquei na contratação do nosso querido do Hawks, né, do treinador. Então vou esperar o trabalho dele, ver alguma coisa desse time do Carolina Panthers. Me preocupou a parte do ataque, eu acho que em da temporada você não marcar nem 3 pontos, cara. Qualquer jogo é igual pra mim, qualquer jogo de futebol americano, se o time não marca pontos, isso é muito preocupante, tá? A gente tem que ver se é um contexto sobre o jogo ou para a temporada. O Jets, o Zach Wilson, na minha opinião, tá aproveitando demais essa oportunidade de evoluir com o Aaron Rodgers. Teve 14 de 20, 123 jardas, 1 touchdown, 0 interceptações, aparentemente um pouco menos pressionado, aparentemente um pouco mais confiante, mais interessado em estudar o jogo. Com o Aaron Rodgers semana jogada, acho que, cara, ele tá aproveitando muito bom. Acho que se ele ficar para ser reserva, de repente ficar 2 temporadas aí, eu acho que não é terror, acho que não é desastre nenhum, cara, ele ficar 2 temporadas no Jets como reserva do Aaron Rodgers, aprendendo, treinando diariamente com esse cara, de repente absorvendo um pouco dessa mentalidade do Aaron Rodgers de vencedor, apesar de que nos últimos anos ele teve uma mentalidade um pouco meio preguiçosa, né? Se desse, deu, mas assim, é um cara vencedor de qualquer forma, não dá pra você ignorar, tá perto de um cara como esse. O Israel Abanikanda, 12 carregadas para 56 jardas, muito bom o jogo dele. O jogador que a gente espera não vai ser titular, mas o Travis Dyer teve 10 carregadas, 32 jardas também. Mas a gente sabe que os principais jogadores desse time não são eu correndo com a bola,
jogo corrido do Jets para mim já está bem resolvido com os jogadores que tem. Mas o Israel, o Travis ali, pode ser um jogador ali, de repente até para jogar no Special Teams, ou ser útil ali com um terceiro, quarto linebacker também, que é sempre bom, importante você ter um bom comitê de linebackers também, que são jogadores que às vezes um linebacker você não está muito bem naquele dia, você troca, bota outro e vai testando. É bom você ter pelo menos, eu considero, uns bons uns quatro quarterbacks aí, linebackers com condições de jogo. Os wide receivers, Mitchell Carter, 2 recepções, 34 jardas. Israel Abundante também, 3 recepções, 31 jardas. Isso mostra muito, cara, como eu falei, do modelo de jogo do Bills e o modelo de jogo do... Qual é o time que o Bills jogou? Do Colts, né? São dois times que estão em construção, um está construído, outro está em construção. O Carolina Panthers, muito bagunçado o estilo de jogo, indo mais de acordo com o jogador estar em campo, mais de acordo com o quarterback. O Jets, você vê mesmo padrão do ano passado, né? Um bom jogo corrido, um bom jogo aéreo, utilizando muito os wide receivers recebendo a bola. Então, quando você pega, bota os principais wide receivers, os principais linebackers e o Aaron Rodgers, isso te muda da água pro vinho, né? Que são coisas que funcionam mesmo com qualquer outro jogador. Não funcionam no mesmo nível de talento, no mesmo nível de execução. Mas a ideia, o projeto, o contexto, você vê funcionando muito bem com qualquer time, né? Os melhores times treinados, se você observar nessa temporada, coisa boa para você observar nessa temporada, é como os times que são bem treinados, Kansas City Chiefs, São Francisco 49ers, Philadelphia, você vê que mesmo com reserva, a ideia de jogo funciona, né? Isso daqui durante a temporada é muito importante, porque você pega um wide receiver aqui, perde não sei quem aqui, perde não sei quem lá. Então, a gente pode ver isso pelo New York Jets. O São Francisco 49ers na temporada passada, quando perdeu seus 3 quarterbacks e ali conseguiu manter o mesmo nível, né? Obviamente, quando entrou o quarto quarterback, caiu muito a qualidade do quarterback, é mesmo o modelo de jogo sendo excelente. E ainda temos suas principais peças, não funcionou. Mas quando você perde um wide receiver, um linebacker, você vê que a diferença é quase que mínima. E, cara, um dos melhores jogos dessa pré-temporada, que jogo bom, tá? Nossa, isso aí foi uma maravilha. 23-28, ponto pra tudo quanto é lado. Isso aqui é aquele jogo amistoso bom, né? Bom jogo, tá? Jacksonville Jaguars. Ninguém chega o dia inteiro, você começa a gravar, começa a gente ligar. Cara, bom jogo do Jacksonville Jaguars, tá? Me surpreendeu eles terem colocado o nosso querido Trevor Lawrence em campo, tá? Teve 5 de 16, 5 de 6, 36 jardas, um touchdown, uma interceptação. E uma preocupação minha com o Trevor Lawrence, tá? Ele foi muito pressionado no lance de pré-temporada, ele conseguiu sair do sec, lançou a bola. Isso é uma jogada linda, uma jogada maravilhosa. Mas se seu quarterback está tendo que fugir de gente para lançar a bola, isso é preocupante. Eu não sei quanto disso é para a temporada, quanto disso foi desse jogo, tá? Mas em alguns momentos eu vi o Trevor Lawrence teve que fugir, não só o Trevor Lawrence, como os outros 2 quarterbacks também. O Nathan Root, né, teve 9 de 17, 153 jardas e um touchdown. E o CJ Bernett teve 6 de 13 para 80 jardas. O ataque de jogo corrido teve o Kadarius Biggett, né, com 9 carregados para 52 jardas. O Travis Etienne teve 5 carregadas, 22 jardas, é um jogador muito bom, recebendo passe, correndo com a bola também. Elijah Cooks, né, teve 2 passes para 42 jardas. E o Jacob Harris, né, teve uma recepção para 42 jardas. O ataque do Jacksonville Jaguars, para mim, está funcionando muito bem. Tá na mesma, como eu falei, daquela coisa. Você vê um time que funciona corretamente, né? O trabalho do Doug Peterson é maravilhoso, sensacional. A gente já estava esperando que fosse dessa qualidade. E desde o ano passado, muito bom trabalho. Essa temporada você vê o time que funciona. Como eu falei, bons times bem treinados, você vê as coisas funcionando, independente de quem seja, né? Lado dos Cowboys, o Will Greer, né, teve 20 de 31, 22 de 31, 199 jardas, 2 touchdowns, interceptações. Cuidado, hein, seu Dak Prescott. Foi assim também, tá? A gente tá brincando aqui, mas eu lembro que o Dak Prescott, na pré-temporada, que ele toma a vaga de titular do Tony Romo, ele joga demais, tá? Ele tem números absurdos, assim, pré-temporada era 400 jardas, era mais de, tipo assim, acho que ele tem mais de 1000 jardas naquela pré-temporada, utilizando todos os jogos. Tem vários touchdowns, pouquíssimas interceptações. Quando ele entra, cara, de reserva no lugar do Tony Romo, o Tony Romo se machuca, cara, ele entra e não dá mais vaga nunca mais, porque, tipo assim, ele domina totalmente. Então, a gente às vezes sempre pensa assim, o cara não é nada, mas quando você não tem um quarterback que não é também espetacular como é o Tony Romo, às vezes uma lesão, como a gente teve com o Garoppolo sofreu nos últimos anos, o moleque pode entrar aí e aí tomar o time pra ele, cara. Não dá para descartar, não. O Dace Bangor, né, teve 8 carregadas, 50 jardas. O Rico Dodge, né, teve 6 carregadas, 21 jardas. O ataque do Dallas Cowboys foi bem comum, né, bem no sentido do que já é, né. É um time
não vou dizer que é mal treinado, mas é um time que tem um contexto de jogo, se é bom ou se é ruim, a gente vai entrar nesse detalhe em outros momentos aí. Porque o time se pretende a fazer, quer brigar por títulos, eu sei que eu acho que é ruim, mas eu acho que dentro de um time que funcione é algo que existe ali, um trabalho que pelo menos você vê algum sentido, mas eu acho ruim. Questão de faltas, tá? O time das Cowboys cometeu menos faltas, né? Dado o que a gente está acostumado, eles que são 10, 15 faltas, foram só 6 de 45. Já o time de Jackson teve 13 já, faltas por 83 jardas, tá? Isso aí me preocupa um pouco. Como eu tinha falado em questão de sacks, tá? Foram 4 sacks para o time do Dallas Cowboys, 0 para o time do Jacksonville Jaguars. Temos que ver essa questão aí da linha ofensiva do Jacksonville. Qual vai ser o talento, qual vai ser o impacto deles para a temporada. Porque no jogo de pré-temporada você tomava 4 sacks. Como eu falei anteriormente do jogo. Esqueci o jogo que foi que tinha tomado 5 sacks agora. Mas, que eu tinha falado anteriormente, é um número muito alto para o jogo de pré-temporada. E um pouco deles foi até contra o Trevor Lawrence em time campo, ou seja, estavam os melhores jogadores ali para proteger ele. E mesmo assim ele teve sofreu bastante também. Então é algo aí para ficar de olho para a temporada. Acho que dentro para ganhar a divisão não deve fazer muita diferença, já que não o Jaguars deve nadar de braçada. Mas para um time aí que pode brigar para os playoffs, de repente até tentar uma seed 1, pode ser um complicador. Ravens 20, Philadelphia Eagles 19 e Philadelphia. O Ravens segue invicto em pré-temporada, né? O Ravens acho que estão 24 vitórias agora consecutivas de pré-temporada. Para que isso serve? Nada, né? Mas são 24 vitórias consecutivas. Josh Johnson, né? 8 de 12, 45 jardas, um touchdown. Terry Hunter, 8 de 11, 88 jardas e um touchdown. E Anthony Brown, 3 de 8, 7 jardas e uma interceptação. Justin Hurts, né? Correu 3 de 48. Gus Edwards. O Gus Edwards, cara, sofreu muito com lesões anteriormente. Então é um cara que eu confesso para você que eu não espero que ele faça uma grande temporada. Porque eu não sei se ele vai voltar saudável, se ele vai ter capacidade. Correu bem ontem, dentro da média, 4 carregadas de última jarda. Se ele estiver saudável, é um cara assim para entregar muita coisa. E o Justin Hill, com 3 carregadas, 48 jardas, a gente sabe que isso não é um número real, essa média de 16. Mas se ele mostrar esse talento que ele mostrou ontem durante a temporada, pode ser um cara muito útil. Até porque você tem a ameaça do Lamar Jackson, abre muito espaço. Sir Ryan, 4 recepções, 37 jardas. Travis Volk, 2 recepções, 30 jardas, né? O Dubber, né, teve uma recepção maravilhosa para touchdown e tal. Dado os jogadores que a gente tem no banco ali que podem ser titular, o time do Ravens tem tudo para fazer uma grande temporada. Teve aquele field goal maravilhoso do nosso querido super kicker, né? O Tucker, né? O Dash Tucker não tem capacidade, não tem o que falar, né, cara? Talvez, acho que historicamente acho que é o maior da história, o melhor da história, não tem muito o que discutir, né? Talvez você pode dizer em importância de outros kickers ali que fizeram mais, né? Questão de field goal, de títulos, essas paradas assim, mas questão de futebol, capacidade de jogar, o que faz. Acho que o Justin Tucker na posição aí é indiscutível. Os Eagles, os Eagles é aquela coisa, cara, vou falar aqui das estatísticas. Tanner Marquinhos, 10 de 20, 148 jardas. Marcos Mariota, 7 de 11, 58 jardas. E Ian Book, 1 de 4, 11 jardas, né? Correndo com a bola, Rashard Penny, que contratação, tá? 9 de 34, acho que ele correu muito com a bola, correu bem com a bola, né? Se você pensa assim, é um jogo de pré-temporada e tal, mas eu acho que é um cara que pode entregar muito para esse time, tá? E o DeAndre Swift, com 2 de 24, é outro cara que eu acho que esses dois caras podem ser ali, junto com o Jalen Hurts, e essa linha ofensiva maravilhosa que eles têm, cara, podem ser 3 armas aí para fazer esse time voltar ao Super Bowl, quem sabe até ganhar o time. Nas recepções, Tyler Cleveland, né, com 5 recepções, Tyler Cleveland, com 5 recepções, 68 jardas, e Greg Warders, com 5 recepções, 53 jardas. Né? Cara, um excelente jogo, 2 bons times, 2 times muito bem treinados. Como eu disse, tem times bons até em pré-temporada fazer um jogo decente se assistir. Time do Baltimore Ravens muito disciplinado, 4 faltas só para 35 jardas. O time do Philadelphia Eagles de novo muita falta, 7 faltas para 40 jardas. Foi um time que teve problema com jardas na temporada passada. Sacks cedidos, tá? Achei um pouco quantidade muito alta, 4 sacks cedidos para o time do Baltimore Ravens. Sabe que durante a temporada com os jogadores principais em campo, com o quarterback mais talentoso também, diminuiu um pouco, mas eu achei uma quantidade muito alta. Do lado do Philadelphia Eagles não tem o que falar, a defesa segue sacando pré-temporada, onde que segue seja. Número de terceira descida dos dois times muito bom, 8 de 18, 8 de 14, né? Então, first down também 20, então os ataques estão fluindo muito bem. A defesa, eu gosto de analisar
Eu analiso a pré-temporada também, mas eu sempre contesto um pouco, porque a defesa, na minha opinião, é muito de intensidade. Então, querendo ou não, no pré-temporada você não tem muita intensidade. O ataque, na minha opinião, mesmo com a defesa sendo menos intensa, é muito do modelo de jogo e as jogadas são chamadas, então dá para você tirar alguma coisa aí. Acho que o time está funcionando da maneira correta, acho que quando entrar as principais peças, nenhum desses dois times aqui vai ter muitos problemas para a temporada. Rams 17, Chargers 34. Isso aqui é preocupante, tá? Porque, como eu disse, times bons têm que jogar bem, né? Times ruins, times bons, né? Podem te dar o luxo de jogar mal pré-temporada. Times ruins têm que tentar fazer o máximo possível para entender o que eles têm de problema durante a pré-temporada para poder consertar para a temporada regular. E assim, me preocupa, tá? O time do Rams fez 17 pontos só, tomou 34. Esse time para a temporada acho que pode ir muito mal. Mas uma coisa a gente tem que falar. Stenson Bennett, 17 de 29, 191 jardas, um touchdown. Olha, é cedo, é a primeira jogada só. Mas esse menino tem uma história de superação, de ninguém acreditar nele. Cara, eu tô vendo esse moleque de titular no Rams, cara. Eu tô vendo esse cara. Moleque é um cara quase da minha idade, porra. Mas tô vendo ele de titular no Rams, cara. O Matt Stafford com muitas lesões, já não quis renovar o contrato. Já é um cara mais velho, tá? Acho que o Stetson Bennett vai jogar alguma partidinha essa temporada, tá? Vai jogar uma partidinha essa temporada e já consigo imaginar ele titular no Rams já, hein? Um Underdog 2 agora com o Stetson Bennett, né? Já teve um Underdog lá com o Kurt Warner, que é uma história totalmente diferente, obviamente. É um cara que nem foi draftado, é um cara que tá trabalhando no supermercado, é o quarterback, campeão, pá, tá um dos melhores, roda fã e tal. Mas o Scott Benson, gostei, tá 17 de 29, de 191 jardas, um touchdown, um cara com muita experiência, acho que tem tudo para dar certo na NFL. Zach Evans, né, 8 carregadas, 34 jardas, foi muito bem. Ronnie Rivers, 6 carregadas, 31 jardas. Tyler Johnson, com 5 recepções, 70 jardas. Esse pode ser um cara interessante, um cara que tem esse número de recepções num jogo, mesmo que de temporada. Pode ser um cara que pode aparecer no final. E Ashton Tennell, com 4 recepções, 36 jardas também. Do lado do Chargers, muito bom. Grande vitória, tal, jogou muito bem, né? Vamos ver pra temporada, né? Que o Chargers, pra mim, eu nunca confio. O Easton Stick, né? Não o Stick da Amazon, tá? Easton Stick teve 14 de 21, 109 jardas, 1 touchdown. E o Max Duggan teve 2 de 3 para 19 jardas. Correndo com a bola, Elijah Dotson teve ali 6 de 92 jardas, 6 para 92 jardas, 2 touchdowns. E o Josh Allen com 9 para 52 jardas, 54 jardas. Dentro das recepções ali, o Karen Dobbs, né, teve 3 para 39 e o Darius Davis teve 2 para 21. Só um contexto aqui, cara. O grupo de adesivo dos Chargers, para mim, é muito ruim, tá? O titular já falta, tem boas peças, mas falta volume, né? Os reservas, então, são muito fracos de talento. Acho que um time que quer brigar por uma coisa na temporada precisava ter reforçado um pouco mais de talento esse grupo de adesivo e esse ataque. Mas é um time que funciona, tem muito talento, com o Justin Herbert deve funcionar a vapor e deve ir aos playoffs. Mas, como eu já falei outras vezes, que não vou ficar repetindo, mas para mim o trabalho do Brandon Staley já deveria ter acabado. Dentro das estatísticas desse time, primeiro downs mais ou menos igual, eficiência, terceiro downs mais ou menos iguais, sacks permitido 3 para um, 4 para o outro, pênaltis. E aí, isso daqui, para mim é um absurdo, tá? É um absurdo pro Chargers, porque teve 11 faltas para 106 jardas. É um absurdo pro Rams, porque teve 9 faltas para 111 jardas. Os dois times fizeram falta pra caramba, tá? Se isso aqui seguir pra temporada pro Chargers, é até pior. Porque o Rams, eu já falei, eu acho que deve ter uma temporada, o time deve brigar nas últimas posições, deve até ficar em último. Senão não vai ficar em último na divisão, porque tem o Arizona Cardinals, mas são dois times aí que não vão brigar. É um time que não vai brigar por coisas grandes nessa temporada. Já o Chargers, que é um time que pretende brigar por divisão, pretende brigar por vários playoffs, tem que corrigir isso urgentemente. E o Giants Stinson, olho no garoto, tá? Pode fazer um barulhozinho aí na temporada. Vamos para New Orleans Saints e Kansas City Chiefs. Perdeu! O Patrick Mahomes perdeu! Brincadeiras à parte, claro que não, né? Mas o New Orleans Saints apelou, né? O New Orleans Saints apelou, cara. Entrou ali com James Winston, 11 de 13. Como eu falei, um cara que tem muita experiência na temporada. Um jogo de pré-temporada faz muita diferença a qualidade do quarterback que entra no campo.
né? O Jake Herner teve 10 de 17, 105 jardas, 1 touchdown, 8 interceptações. E o Derek Carr teve 6 de 8, 70 jardas, 1 interceptação. 0 interceptação. Coitado do Derek Carr, nem tem interceptação, tô colocando uma pra ele, pra deixar que ele vai conseguir durante a temporada. Jogou muito bem, acho que o time do Saints com o Derek Carr tem tudo para funcionar. Correndo com a bola de Jamal Williams, Alvin Kamara, correu bem, tá? Teve 3 de 14, 4.5 jardas, acho que ele vai estar saudável para a temporada, é um cara muito útil. E o Alex McCoster, né, com 9 de 24 também. Recebendo a bola, A.T. Perry, né, teve 6 de 70 e o Byron Adams teve 3. E o Byron Adams teve 3 para 37, acho que são jogadores aí que podem aparecer durante a temporada. Do lado do Chiefs, né, a gente teve passando a bola, nosso querido Shane Butcher, né, com 11 de 18, 155 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação. Foi muito bem dentro do contexto. O Patrick Mahomes teve só 2 passes, 15 jardas, só foi para não dizer, acho que para aparecer para o público, né, para ser aplaudido. Correndo com a bola, Chris Olakodun teve uma carregada para 30 jardas. E Lamichael Perry, né, teve 6 carregadas para 24 jardas, a média de 4 jardas aí, mas a gente sabe que o Christian Edwards-Helaire, né, voltou de lesão, teve 3 carregadas para 7 jardas. É um cara para mim que é para ser o reserva ali do Pacheco. Então não acredito que ele deva poder fazer muita coisa antes dessa temporada, mas acho que é o principal reserva ali. De grupo de adversários você teve o Helaire, né, aparecendo, recebendo a bola com 2 passos para 15. E o Nick Remigio, né, com 4 recepções, 71 jardas. E o Rich James aí, com 2 recepções, 44 jardas, um touchdown. Pode ser aí um cara que pode conseguir uma vaguinha nos 53 aí, quem sabe, receber os passos do Patrick Mahomes. Dentro do New Orleans Saints, acho que deu pra ver que o Derek Carr tem condição de melhorar o ataque desse time. O grupo de running backs estiver saudável, tem uma excelente defesa. Acho que não dá pra levar muito em consideração o que foi feito nesse jogo de off-season. Acho que é um time que, se a defesa estiver saudável e jogando bem, o Derek Carr protegendo a bola, e o ataque com o jogo corrido minimamente saudável, o time, na minha opinião, deve ganhar a divisão e quem sabe nos playoffs possa até fazer um barulhozinho com a defesa jogando em alto nível. Mas, como eu falei, questão de título, essas coisas, Super Bowl, final de conferência com o Derek Carr, eu não vejo acontecendo. Lá do Kansas City Chiefs não tem muito o que falar, né? O time jogou muito bem, fez ali o que tinha que fazer, dentro dos jogadores que se propôs a utilizar. Travis Kelce nem entrou em campo, por exemplo, Isaiah Pacheco nem entrou em campo. Patrick Mahomes entrou, mas por 2 snaps, não tá nem precisando levar em consideração o ataque. Acho que a gente pode levar em consideração desse jogo, na minha opinião, as faltas, né? Foram 9 faltas por 100 para 79 jardas, é um time que cometeu muita falta ano passado. E o Chiefs com 7 faltas, 61 jardas para a temporada pode ser algo prejudicial. Os saques permitidos foram 3-2, então acho que dentro do jogo ele foi um contexto até decente. Tirando isso, boa vitória do New Orleans Saints, para não dizer que não ganhou do Chiefs nos últimos anos. Ganhando aí o Chiefs, acho que tem muito o que falar, né? O Chiefs, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, são times aqui pré-temporada. É só para brincar mesmo. Vou falar em San Francisco 49ers, que surra, hein? Raiders 34, 49ers 7. Acabou o amor. Brincadeira, pai. Adrian O'Connell, né? 15 de 18, 141 jardas, 1 touchdown, grande jogo. Chase Curbs, né? 3 de 5, 11 jardas e 1 touchdown. Jogaram só os dois, nosso querido Garoppolo não jogou, então não tiveram muita coisa para ser feita, né? Correndo com a bola você teve o Zemy White, né? Com 14 de 43. A gente está na expectativa da renovação do Josh Jacobs, né? Deve renovar e deve jogar, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão. Recebendo, a gente teve o Corey Fulghright, né? Recebendo 5 para 71. De notícia ruim é a lesão do Davante Adams, né? Ele sentiu, acho que a coxa, se não me engano, contundido agora, não perdi a lesão. Mas ele teve uma lesão, nada grave a princípio, pelo que foi falado pelos Raiders. Deve estar disponível para a temporada e tem que estar, né? Como a gente sabe, é o principal jogador desse time, ele tem que jogar a temporada inteira. Porque se não jogar, o Raiders pode sentir muita falta, uma surra aí, 34-7. Fernandes, destaque para o Tuenense, 10 de 15, 112 jardas, 1 touchdown. Correu bem com a bola, passou bem com a bola, se movimentou bem dentro do pocket. Então, assim, correu bem com a bola, cara. Se movimentou bem dentro do pocket. Então, um cara que pode ser muito útil para a temporada. É o perigo para o nosso querido Brock Purdy, né, que não está em campo, se recuperando de lesão. O Tuenense jogando, mostrando bons números, né. Se o Brock Purdy não estiver saudável, pode ser que o Tuenense comece. E aí a gente sabe que é aquela questão, né. O melhor quarterback é o que está em campo, né? Então, o Brock Purdy tem que se recuperar logo e poder jogar, porque
né? Quanto mais tempo o Trey Lance fica em campo com um bom time do San Francisco 49ers, ele pode convencer e seguir jogando, né? O jogo corrido ali teve Jordan Mason com 5 de 17, Tyron Davis Prince com 9 de 29, jogo corrido como eu falei, do time que são bem treinados, né? Você troca alguns jogadores, tem algumas coisas que funcionam, o jogo corrido do São Francisco 49ers, se botar eu lá, parece que vai funcionar, né? E tem sido assim com vários wide receivers, com o running backs que passaram nos últimos 5 anos aí, correndo bem, inclusive agora com o Christian McCaffrey, sendo um jogador espetacular, não precisa nem falar. Ronnie Bell teve 3,58 recebendo na bola, e Chris Colin teve 3,47. É um time também que é excelente, o George Kittle, tem Deebo Samuel, Brenda Ayuk, né, Christian McCaffrey, né, que é um excelente running back, tanto correndo com a bola, tanto recebendo. Mas é um time, na minha opinião, que jogou ali com quarta, quinta, sexta peça. Acho que o destaque ali mesmo é só a gente observar. Destaque mesmo é só a gente observar o quarterback Trey Lance, né, que é quem deve brigar ali com o Brock Purdy pela titularidade. A defesa, apesar dos 34 pontos, tá, eu vou considerar um jogo de pré-temporada em que a defesa não se dedicou o suficiente, porque é um novo coordenador defensivo, né? O Steve Wilkes, né, que é o novo treinador de defesa do San Francisco 49ers, que era ex-treinador do Carolina Panthers, tomar 34 pontos nunca é bom, né? Mas eu vou levar em consideração que é um jogo de pré-temporada, não estavam os principais jogadores em campo. Eu ainda não observei muito da defesa, não vi assim, nada de muita, não consegui observar a diferença, tá? Obviamente eu observei a diferença da defesa do ano passado, que eram outros jogadores e tal, mas eu não vi o motivo da derrota ter sido com a defesa ser mal treinada, até porque foi só um jogo. Mas há de se observar que o time tomou 34 pontos no jogo, então é um fator para a gente olhar essa defesa dos funcionários nos próximos 2 jogos, para a gente ver se é uma questão de pré-temporada, os jogadores acham que está faltando intensidade, questão de técnico, questão de talento também, né, às vezes pode ser. Mas isso foi uma questão realmente que o time está sendo mal treinado, porque se a defesa funcionária não estiver no nível que ela foi temporada passada, a gente sabe que esse time compete porque tem muito talento, mas o que fez esse time chegar onde chegou na temporada passada foi a defesa. Faltas, achei muitas faltas da defesa muitas faltas, 7 faltas para 55 jardas, foram 7 sacks permitidos, né? A linha ofensiva jogou um tantinho quanto mal, né? Foram um sec só permitido da defesa do São Francisco. A defesa conseguiu sacar 4 vezes, para pressionar o quarterback ainda eles estão conseguindo. Foi mais uma questão de eficiência em terceira descida, deram 5 de 13, muito alta, né? Eles não conseguiram isso tanto, e first down foram 19 contra 27, posse de bola também ficaram mais, teve mais turnovers. Acho que o destaque para essa derrota deve ficar até mais nas faltas, porque foram 55 faltas, foram mais first downs, então tem muita da questão de você ter dado muitas chances por conta de faltas ali, você acaba dando a oportunidade do time pontuar. No mais é isso, os primeiros jogos aí dessa primeira semana, né? Obviamente, galera, que eu não vi todos os jogos, né? Tem jogos aqui que eu só vi os melhores momentos e olhei as estatísticas. Eu vi ali o highlight especificamente do quarterback, ou especificamente do adversário que eu queria ver, uma coisinha ou outra específica, alguns jogos que eu vi inteiro, né? Foi 3 jogos que eu vi completos, né? Do Broncos, ou do Packers, acho que eu vi mais um jogo que eu não lembro agora, do Patriots acho que eu vi inteiro também, acho que é. Mas acho que foram 2 ou 3 jogos que eu vi inteiro, o restante ali eu vi aquele compacto de 40 minutos, onde são os melhores momentos, vi alguma estatística aqui. Trouxe mais aqui minha opinião dentro do que eu acho que a gente tem que observar, dentro do que eu acho importante para essa temporada. Obviamente que a gente está feliz de ter voltado ao futebol americano, mas não dá para você ter, como é que eu vou dizer, muita coisa para falar, porque pré-temporada nem tudo ali é o céu e nem tudo é o inferno também, a gente tem que tomar cuidado. Mas, como eu falei, algumas questões, você tomar 34 pontos numa partida, você não fazer ponto nenhum numa partida, o seu quarterback, que entre aspas vai ser o reserva, vai ser o titular quando o seu quarterback está machucado, acertar metade dos passes, né? Lançar muitas interceptações, ou quase no caso do Stephen Bennett, na minha opinião, fez um bom jogo, mostrou que tem talento. Se caso o titular não jogar, ele pode roubar essa vaga. Acho que valia a pena essa reflexão. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kawaii e, claro, para a nossa parceira Bet7K, aqui ó, bônus de 70%, bônus de R$7.000 para você, a nossa parceira Bet7K. Você, no primeiro depósito, você já tem conta fazendo a aposta de R$37 ou mais durante a semana, você também concorre. Tem promoção ali
do Fortune Tiger, promoções ali do cassino também, todos lá você pode ver lá no perfil deles da Bet7k, ou no meu Instagram, Reginaldo Salino, ou no Instagram, ou nas mídias sociais da NFL no Brasil também, todos aí, né? Desde galera, tamo junto, botando os vídeos e